Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus possa estar agindo sobre a vida de cada um dos irmãos nessa noite. E queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 27, de 1 a 4. Amém? Esse texto vai falar para nós sobre luz. E eu trouxe uma lanterninha hoje para os irmãos entenderem o primeiro versículo aí. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Eu vou refletir Estão dando para os irmãos enxergarem aqui o reflexo da luz? Né? Quando nós queremos que o Senhor seja a minha luz, nós temos que enxergar a luz que Ele reflete. Esse que é a nossa questão nesse versículo. Se eu quero seguir Jesus, que Ele seja a minha luz, eu preciso enxergar. Eu vou ler os demais versículos. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força da minha vida. De quem me recearei? Temerei. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se achegarem contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercares, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para completar a formosura do Senhor, aprender no seu templo. Amém? Nós estamos na casa do Senhor. Nós viemos aprender da sua palavra. Né? Esse momento é um momento de adoração. Né? Muitos de nós aí passamos por dificuldades, mas agora é o momento de deixar as nossas angústias, as nossas ansiedades de lado e adorar e louvar o Senhor. Algum dos irmãos gostaria de fazer um testemunho? Né? Nesses tempos aí de pandemia, de muita dificuldade, como está a sua vida? Você tem seguido a luz do Senhor? Algum irmão tem aí um testemunho, quer compartilhar uma bênção? Nós temos o microfone aqui, está aberto. Nesses tempos aí de dificuldades, é um momento de a gente testificar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós oramos pedimos.
E muitas vezes Ele responde a nós. Alguém quer compartilhar? Então eu vou compartilhar com vocês. Em abril, no início de abril, foi o meu aniversário. E nós fizemos uma festa lá, né? Aí passou uma semana, mais ou menos, começou os sintomas do Covid. Né? Primeiro veio a Marcela, no dia seguinte a Carmen, o Lucas. E nós ficamos em casa, só reunimos nós 4. Interessante isso. E os nossos testes aí, da Carmen, da Marcela e do Lucas, deram positivo. E eu não tive nenhum sintoma, meus irmãos. Eu agradeço a Deus porque nós passamos 2 semanas dentro de casa, né, aflitos, porque é uma doença que não é fácil, mas eu tive a oportunidade de cuidar dos 3. Né? Foram sintomas leves, mas com muita dificuldade. Né? E diversas pessoas, olha, você tem que fazer isso, olha, você tem que fazer aquilo, se cuida, isola. Com 3 pessoas com Covid dentro de casa, não dá para você se isolar dentro de um quarto, né? E deixar eles lá. Então, nós tomamos cuidado. Eu tomei cuidado, usei a máscara. Quando eles estavam na frente da casa, eu estava no fundo. No momento que era para fazer a comida, eu estava lá fazendo a comida e eles deitados. Né? A Marcela estava comentando agora de pouco que ela foi pendurar lá umas roupas. Ela ficou sem energia, gente. Ela deitou e dormiu a tarde inteira. Parece absurdo, né? Mas eu queria agradecer a Deus por isso, né? Por essa situação. Eu tive a oportunidade de cuidar dos 3, os 3 estão bem. A Carmen, que teve um pouco mais de dificuldade aí com o olfato, que ela perdeu, mas agora está tudo bem. E o que nós fizemos? Nós oramos, pedimos ajuda a Deus, pedimos ajuda à igreja. A igreja estava intercedendo por nós, como para diversas famílias, né, no grupo de oração. E Deus responde. Então, quando o texto fala assim, o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei, isso tem que estar em nossos corações. Porque se isso não estiver dentro do nosso coração, Ele não pode agir. É nosso relacionamento com Deus. Né? Então, esse é o meu testemunho. Né? Nas dificuldades, nós temos que entregar as nossas situações difíceis na mão de Deus. E aguardar com paciência. Então, nesse momento aí, nesse início do nosso culto, um culto de oração, né? Vamos curvar nossas cabeças, vamos ter um momento de oração. Vou aguardar alguns minutos para os irmãos também estarem conversando com Deus, e aí eu vou fazer uma oração. Amém? Oremos. Senhor, viemos até sua casa porque aqui é tempo de adorarmos e levarmos a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, Criador do céu e da terra, Senhor.
E nós viemos aqui, nesse momento, glorificar o seu santo nome. Tu tem feito maravilhas em nossa vida, Senhor, e muitas vezes nós deixamos até de agradecer, Pai. Mas, nesse momento, nós estamos aqui juntos, na sua casa. Viemos aprender da sua palavra e viemos glorificar o seu santo nome. Tu tem livrado os nossos irmãos de dificuldade, levando a cura, abrindo as portas, Senhor. Nós entendemos que Tu tem provido as nossas necessidades, Senhor, e nós viemos aqui elevar o seu santo nome, Pai. Tu és um Deus verdadeiro, único, aquele que está sempre a favor da vida, Senhor. O teu amor é infinito, Pai. Nós glorificamos o teu nome por tudo que tem feito, Senhor. Derrama bênção de chuva sobre as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que quando uma porta se fecha, uma outra vai abrir, Senhor, porque Tu está na nossa frente, Pai. Nós agradecemos o dom da vida, agradecemos a vida de cada irmão que está aqui presente, Senhor. A vida de cada irmão que está assistindo esse culto online, Pai. Que Tu possa chegar às suas casas, Senhor, levando amor, paz, esperança, benignidade, os frutos do Espírito, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Passando agora para o nosso momento de confissão dos nossos pecados. O texto está lá em Colossenses 3, de 12 a 16. O versículo 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revestir-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. É a paz de Deus, para o qual também foste chamados, em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Amém? Hoje, na sala da Escola Dominical dos Homens, nós falamos sobre o amor, né? Aqui fala assim, que reversíveis do amor, né? E eu levei uma frase para os nossos irmãos. Ao amar o próximo sem restrições, aprende-se a amar a si mesmo. O verdadeiro amor de Deus é aquele amor que ele não é egoísta, aquele amor que não é de inveja, é o amor ágape, é o amor que você se doa ao próximo, né? E nós precisamos praticar esse amor. Deus
deu seu Filho amado na cruz para redimir os nossos pecados. E nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos amar os nossos irmãos como eles são, não como a gente quer. Senão, todo mundo vai ser que nem eu. Porque é assim que eu vou querer vocês. E Deus mostra para nós que nós temos que amar os nossos irmãos em toda a situação. Eu não sei como você veio aqui hoje para a igreja, como foi sua semana, como foi seu envolvimento com Deus, mas agora é o momento de a gente se ajoelhar, aqueles que puderem, aqueles que quiserem curvar suas cabeças, e conversar com Deus, pedir perdão sobre os nossos atos, sobre aquilo que nós temos feito. Muitas vezes é fácil ajudar o irmão lá do outro lado do país, ou do outro lado do mundo, mas e o seu irmão que está aí do teu lado? Você sabe como ele está passando? Quais são as dificuldades? Se ele tem algum problema? Muitas vezes nós nem sorrimos para os nossos irmãos. Hoje, com a máscara, né? A gente não sabe nem se a pessoa está sorrindo, se não está, se está triste. Vamos ter um momento de oração silenciosa, pedindo perdão aos nossos pecados, às nossas transgressões. Amém? Oremos. Senhor, viemos até o seu altar, Pai, para pedir perdão pelos nossos atos, Senhor. Que Tu possa realmente ouvir o nosso clamor, as nossas súplicas, Senhor, porque muitas vezes deixamos de estar na Sua presença, muitas vezes pecamos em pensamento, Senhor, muitas vezes pecamos por deixar de lado as coisas do Teu reino, Senhor, por situações diversas, Pai. Por isso, primeiramente, Senhor, pedimos perdão pelos nossos atos, Senhor. Que Seu Santo Espírito possa nos dar sabedoria para que possamos perdoar os nossos irmãos também, Senhor. Muitas vezes nós mesmos que ofendemos os nossos irmãos com palavras, com gestos, não participamos, Senhor, de certas situações, muitas vezes não ligamos para os nossos irmãos, não sabemos o que passa na vida dos nossos irmãos queridos, Senhor, dos familiares, que Seu Santo Espírito possa estar realmente derramando sobre nós, Senhor, o arrependimento, que os nossos corações possam estar abertos, Senhor, à Sua palavra, que possamos ler, estudar e refletir e testificar, Senhor, ao lado da comunidade e ao lado dos nossos irmãos. Nós muitas vezes não temos paciência, Senhor, e para estarmos em comunhão com os nossos irmãos, queremos que as coisas sejam do nosso jeito,
E a sua palavra diz que precisamos ser humildes, Senhor, que precisamos ser membros do mesmo corpo. Ninguém é melhor que o outro, Senhor. Os nossos irmãos são bênçãos em nossas vidas, Senhor. Por isso, nós colocamos diante do seu altar, Senhor, as nossas transgressões, e na certeza que tu está ouvindo o nosso clamor e a sua misericórdia é infinita e possa estar nos perdoando, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Na sequência, em Colossenses 3,17, temos a declaração de perdão. E quando fizestes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Hoje nós comentamos na sala dos homens, né, na revista, que nós devemos fazer tudo com amor. Quando nós fazemos com amor, você não precisa refazer. Aquilo que você faz sai perfeito, né? E nós comentamos isso hoje. O que eu deixo para vocês como declaração de perdão também é: cumpra o seu propósito, cumpre sua missão, seja luz, em nome de Jesus. Amém? Amém. O Ministério de Louvor pode estar se achegando aqui, enquanto eles vão preparar aqui o local. Eu queria dar 2 avisos para os irmãos. Primeiramente, nós vamos, hoje, esse final de semana, eu recebi as revistas do novo semestre e já distribuí para alguns irmãos, e a revista vai chegar na casa dos irmãos que não puderam vir até a igreja hoje, tá? Então, participem. Aqueles que não fazem parte ainda da nossa escola dominical, eu convido como coordenador da escola dominical para que os irmãos participem. Eu tenho algumas revistas ainda reserva, se algum irmão quiser, liga para mim que eu passo para os irmãos aí que queiram participar. E o segundo aviso é referente à campanha da oferta missionária. Nós estamos começando hoje a divulgar, né, a oferta missionária. O nosso foco, o nosso alvo aqui da Igreja Metodista Central é de R$ 2.700. Esse dinheiro vai ser investido no Norte e no Nordeste. Há muitos missionários passando dificuldade, fome, por causa da pandemia, por causa dos problemas de terra, de desmatamento da Amazônia. O nosso barco não saiu do local, né? Todo ano a gente tem atividade, e conto com os irmãos. Nós temos um envelope, os irmãos que estão aqui no culto, nós temos esse envelope ali no fundo. Aqueles que quiserem contribuir, utilizem o envelope. Nós também vamos receber via depósito eletrônico. A única situação, se você for dar uma oferta missionária, tire foto do seu depósito e manda uma mensagem para a Alessandra falando que aquele dinheiro, aquele valor é da oferta, porque aí a gente vai separar o que é dízimo e o que é oferta. Amém? Fique com Deus. Amém, irmãos? Graça e paz, amém? Está meio devagar, é o frio. Vamos de novo. Graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus, agora sim. Vamos nos levantar então, nos colocar de pé e trazer os dízimos e as ofertas à casa do Senhor, amém? A gente
vai cantar o hino 125. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste com bondosa contigo estar. Dai-nos sempre o gozo de teu nome honrar. Amém. Amém. Eu oro. Você ora? Eu oro. Amém. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dízimos e oferta, Pai, aqui na Tua casa. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos tem sustentado, Senhor, e tem nos abençoado a cada dia. Não tem faltado nada em nossos lares, nas nossas casas, ó Pai. E nós somos gratos, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade com o Seu povo, com a Sua igreja, Senhor. Que o Senhor venha estar acrescentando cada vez mais nas vidas de cada um aqui na igreja, ó Pai. Aqueles que também ofertaram nas suas casas, ó Pai, que possam estar abençoando cada vez mais. Querido Deus, nós também queremos agradecer pelas ofertas, Senhor, da oferta missionária. Queremos, Senhor, que o Senhor esteja na administração desse dinheiro, que você possa conduzir a pessoa para fazer o melhor, Senhor, pelo nosso Brasil aí, Pai. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. E continuando o nosso louvor, a nossa adoração, nós vamos cantar a música, acho que todo mundo conhece, que é a música Seja Engrandecido. Essa música é uma música que na verdade, praticamente todos eu conheci aqui na igreja, né? Mas é uma das músicas que eu gosto muito, porque realmente Ele é o Deus da nossa salvação, amém? Se você crê nisso, irmão, cante com seu coração, entrega a sua adoração a Ele, que Ele é digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És
és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao 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 Senhor. As palmas de louvor ao nosso Deus. Ó Senhor, vem estar aqui neste lugar, ó Deus. Vem estar com cada um de nós. Que possamos, Senhor, entregar nosso melhor louvor a Ti, porque o Senhor é digno de louvor, ó Pai. O Senhor é digno de adoração. O Senhor é digno, Senhor, das nossas vidas. Ó Deus, que se caso alguém não entregou sua vida ainda, Pai, neste lugar, possa ser revestida do Teu poder também, ó Pai. E vem encher, Senhor, com Teu Espírito, cada irmão, cada irmã aqui, que eles possam se sentir avivados, ó Pai, na Tua presença. Sabemos, Senhor, que tudo é Teu, então recebe o nosso louvor. Estás assentado sobre os
Estás assentado sobre os querubins, estás entronizado em meio aos serafins, estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Estás entronizado sobre o trono de glória. Estás entronizado sobre louvores do teu povo. Estás aclamado por sua igreja, vem neste lugar, vem neste lugar e enche este lugar, vem neste lugar e enche este lugar, enche este lugar e enche minha vida. Deus, você pode cantar isso. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, enche a minha vida. Ó Senhor, venha preencher, Senhor, nossas vidas. Ó Pai, vem estar conosco, Pai, cada dia. Senhor, não importa a situação da nossa vida, não importa o que esteja acontecendo, que o Senhor possa, Senhor, tomar lugar da dor, da tristeza. O Senhor possa também, Senhor, estar no centro da nossa alegria, ó Pai. Ó Deus, não importa a situação, porque o Senhor tem poder, Senhor, de restaurar as nossas vidas. O Senhor tem poder, Pai, para transformar as nossas vidas e preencher, ó Deus, nos encher da esperança das boas novas. Amém. A igreja pode sentar. Passar a palavra para Marcela? Graça e paz, igreja. Hoje eu vou me apresentar a vocês. Eu sou a Marcela, né, sou aqui membro da igreja, da liderança. O nosso pastor, Nadir Cristiano, está de férias e ele divide, então, a honra da palavra com os membros da igreja. E aqui estamos nós servindo a Deus com alegria. Eu digo me apresentar porque a semana passada alguém correu atrás de mim lá na igreja. Eu dirigi apenas no lugar do César hoje, né? E alguém depois lá fora foi falar comigo, uma das visitas. E hoje nós temos 3 pessoas que nos visitam, que sejam acolhidas por Deus, tá? Sintam-se à vontade realmente na casa do Senhor, que vocês possam ser abençoados pela palavra que nós vamos compartilhar. E eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está no finalzinho da sua Bíblia. Você que está com a Bíblia ainda de papel, abre lá em Apocalipse. E você que ainda está digitando, pode procurar o livro de Apocalipse. Nós vamos falar hoje sobre 7 versículos que eu tenho, e você vai participar comigo dessa leitura,
porque eu vou ler até o 3º versículo, e a partir do 3º versículo você já vai saber o que a gente vai falar sobre isso. E aí eu quero ver alto e claro o que é que você diz sobre a palavra. Nós estamos em Apocalipse 2, apenas a primeira parte do versículo 7. A mensagem para a igreja em Éfeso, no versículo 7, vai dizer assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo 11, nós vamos pulando os versículos, deixe aberto aí o livro de Apocalipse, que nós vamos seguindo os versículos e eu vou orientando vocês qual que nós vamos ler. Vamos ler o versículo 11, que diz: a mensagem à igreja de Esmirna. E diz no versículo 11: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo 17, a mensagem é para a igreja de Pérgamo. E o que ela diz? O próximo versículo vai ter que sair um pouquinho mais forte, hein? Diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No versículo 29 do capítulo 2, a mensagem é para a igreja de Tiatira, e ela diz: no capítulo seguinte, no capítulo 3, só virando a página, o versículo 6 dá uma mensagem à igreja de Sardes. E o que ele diz? No versículo 13, a mensagem é para a igreja de Filadélfia, e ele diz: no capítulo 3, no versículo 22, ainda tem mais uma igreja recebendo a mensagem, que é Laodiceia. E o que ele diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes nós lemos exatamente o mesmo versículo. Se mudar de tradição é quem tem ouvidos ouçam, ou aqueles que têm ouvidos ouçam, mas ele diz: quem tem ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas, e ele diz 7 vezes a mesma coisa, na mesma frase, apenas direcionado a igrejas diferentes. Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus, eis a tua palavra, e nós queremos partilhar dela para te honrar, Senhor, mas também para receber. Nós queremos que tu uses esta serva para que a palavra chegue aos corações e tenha sentido e possa realmente produzir frutos. É o nosso clamor em nome de Jesus. Queridos e queridas, esta expressão de Apocalipse, ela vem de um final do tempo, né? Quando a gente fala de Apocalipse, a gente está muito direcionado à escatologia, que é o final dos tempos, ou as últimas notícias. E tem gente que tem até um medinho, quando fala vamos abrir Apocalipse e ler, as pessoas ficam um pouco constrangidas de falar que a gente pode falar sobre Apocalipse, ou que a gente pode entender ou aprender sobre Apocalipse. E eu queria que a gente desse uma passeada na história, para a gente entender um pouquinho melhor o que se diz aqui. Essas igrejas, elas existiram, e elas faziam parte de um trecho da Ásia Menor. Estavam ali onde hoje é a Turquia, naquele espacinho ali, existiam realmente essas 7 igrejas. Existiam outras também, como a gente sabe de Corinto, de Roma, mas estas cidades tinham características deste meio e deste lugar exatamente onde a gente tinha a Ásia Menor. Éfeso era a maior da costa da Ásia Menor. Tinha as suas características, com um grande comércio naquela região. Esmirna era uma cidade bem próxima
dela e combatia, e até disputava a questão de ser a maior em comércio ou não ser. Tinham essas características também, essa outra, e tinham ruas com grandes edifícios imponentes, e tinham até uma área de ginásios e de arenas em que eles tinham teatros. Esmirna tinha essa característica. Tiatira era um centro comercial da Ásia Menor. Não era uma cidade tão grande, mas tinha essa característica também. Estava localizado num campo muito fértil, onde o comércio produzia muito nessa área e era um lugar de muitos negócios. Sardes, por sua vez, era uma cidade mais lendária, em que a gente se encontrava lá os moradores de mais riqueza, pessoas que tinham um centro administrativo assim, de um poderio aquisitivo bem considerável da época. Isso é o que a gente vê lá no Antigo Testamento. Filadélfia, por sua vez, ficava num vale de um platô montanhoso, e era uma cidade localizada ao longo de uma estrada importante daquela época. Também tinha lá as suas construções importantes e tinha uma característica interessante. Ela foi reconstruída depois de um terremoto. Houve uma grande destruição dessa cidade e, ainda assim, o imperador Tibério fez uma reconstrução disso. Então, ela tinha um caráter assim de uma igreja, de uma cidade amorosa, fraternal, né? Porque ela tinha essa característica daquilo que tem. E, por fim, Laodiceia era um cruzamento entre vales, e na cidade ela era situada assim numa montanha, onde o vale era muito fértil. E para chegar a água até aquele lugar, vinham dutos. As cidades eram muito organizadas naquela época também. Então, da serra vinham dutos de água, mas era tão distante que a água, para chegar lá, chegava morna nessa cidade. Então, uma das características que se tinha era que a gente tinha água, mas ele tinha essas características. Vocês veem, eram cidades importantes. Logo, as igrejas nestas cidades também eram importantes. Quando a gente recebe a carta para essas igrejas, a gente tem um elogio, uma crítica e uma recomendação. Se vocês lerem todas as cartas, não só esse versículo, vocês vão ver essas características que se veem. Um elogio, uma crítica e uma recomendação. Dizia das coisas boas que a igreja estava fazendo, dizia de uma correção que eles deveriam e uma recomendação daquilo. E uma das recomendações é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, quando a gente olha nesse texto e nessa condição, o que a gente vê é que mesmo na indicação da escatologia, que é o fim dos tempos, os mistérios que há em Apocalipse, o Espírito Santo não se aparta da igreja. Em nenhum momento. Nem quando ela está fazendo coisas boas, nem quando ela precisa de uma recomendação para corrigir os seus erros. E eu quero trazer para você essa reflexão nessa noite, dizendo: nós estamos em dias realmente de dificuldades e de fraquezas e que se aparenta muito com o final dos tempos. Quem estuda e quem estudou já as coisas diz que os sinais que nós temos hoje em dia se aparentam muito de que Jesus está voltando e que nós temos que nos assegurar de que o nosso coração esteja em Cristo Jesus para que a nossa salvação seja completa. Preciso confessar que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Preciso crer e confessar Jesus Cristo, porque o final dos tempos está chegando. Mas nem neste tempo e em nenhum tempo o Espírito Santo vai deixar de falar à igreja. Ele vai deixar de andar com a igreja, ele vai deixar de recomendar à igreja aquilo que está. Então, quando aquele sentimento ruim vier sobre nós, de que eu não sei se a igreja está no caminho certo, eu não sei se isso é correto, a gente tem a recomendação do Espírito: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus não quer que a gente tenha achismo, Ele quer que nós confiemos naquilo que Ele diz na sua palavra.
E Ele ainda fala nos tempos de hoje, Ele ainda fala a nossa vida, Ele ainda fala a liderança, ao pastor, e Ele ainda fala a sua vida também. Quando a gente precisa de um elogio, quando a gente precisa ser criticado pelo Espírito e quando a gente precisa ser recomendado pelo Espírito, Ele age da mesma forma que está escrito aqui a estas igrejas. Não é preciso eu estar andando tudo direitinho para que o Espírito Santo esteja comigo. Eu posso, às vezes, ter alguns momentos de dificuldade, alguns desvios de caminhada, mas nem assim Ele se desvia de nós. Deus te ama. Independente das tuas atividades, das tuas coisas. Há muitas pessoas na Bíblia que fizeram coisas feinhas. Né? Recentemente, a gente estava estudando com os juvenis sobre Davi e o deslize que Davi deu quando ele engravida aquela mulher do seu comandante. Né? Tem um caminho ali meio feinho que Davi vai, mas nem por isso ele deixou de ser o amado de Deus, porque ele se arrependeu, porque ele voltou, porque ele se aproximou novamente de Deus e realinhou a sua caminhada. Essas orientações do Espírito vêm para que a gente possa realinhar a nossa caminhada. Então, cada carta, ela vai ter, na verdade, uma declaração de um triunfo, de um fracasso, mas ela também tem um conselho para a sua vida. Precisa você ouvir, estar atento àquilo que ele vai falar. Nos dias de hoje, as pessoas não gostam muito de escutar. Isso é verdade ou mentira? Escutar está ficando cada vez mais difícil. Quando a gente fala, então, de política, de religião e de futebol, o povo fala, não, Marcela, não vai falar disso, não. Aí ainda, né, no púlpito, você vai escolher esses 3 assuntos para falar. Né? Isso não se discute. Mas, irmãos e irmãs, a gente não quer mais discutir coisas que passem pelo coração, coisas que façam o nosso coração gritar, coisas que façam a intenção da nossa energia se manifestar. É isso que está acontecendo. Né? A gente não está querendo mais escutar coisas que façam a gente reagir. Por isso que as pessoas não querem falar nesses assuntos. Porque quando você fala de futebol, né, tem uns que falam, né, mas tem uns que já pulam lá no banco, lá na frente. E eu gosto de corintiano, porque eles põem fogo na camisa quando o time perde, depois eles vão lá na loja comprar outra. Né? Ele não deixa de fazer a sua ação protestante, mas ele vai lá e compra outra. E assim, vários outros torcedores que têm essa garra. Essa energia e essa garra precisa estar no coração de homens e mulheres que servem a Deus. Nós temos que querer ouvir e falar daquele que é e sempre será o Senhor da igreja. No coração gritando e pulsando, tem que ter o amor genuíno de Jesus Cristo. Porque é através do amor genuíno de Jesus Cristo que a gente vence o sofrimento, a adversidade, os desafios. Porque vai estar lá, que nem Paulo falou, né? O amor tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. É coisa que nos dias de hoje a gente não está aguentando, não, né? Tudo suporta, não, isso não, isso não. Nós já estamos preconcebidos em qualquer uma das conversas que a gente tem entrado por aí. E a gente não tem voltado na palavra e recebido aquele ali, né? Recebido a situação em que está. O povo chamado por Deus, ele se levanta quando o Estado ou os políticos trabalham contra o povo. E nós temos que nos levantar, e nós temos que nos posicionar, e nós temos que falar. O povo chamado por Deus, ele trabalha para que haja pão, ele trabalha para que as pessoas sejam saciadas. Não tem como a gente falar que a gente expressa amor
quando a gente fica olhando aquelas loucuras que estão no Instagram hoje em dia, né? Então, a gente volta lá no amor de Deus, assim, o amor não arde em ciúmes no Instagram. A gente podia até colocar isso, né, como frase, né? O amor não arde em ciúmes no Instagram, mas ele supera aquela expectativa visual que a gente tem e faz disso uma ação. Porque ele acolhe a viúva, ele ama o próximo, ele dá pão para o faminto. Vocês viram? Eu estou colocando a palavra de Deus e os versículos que vocês conhecem na prática do que é os dias de hoje. Queridos, hoje, depois de muito e muito tempo, a gente tem visto pessoas com fome. Fome de verdade, as pessoas têm tido fome. Talvez não aqui no nosso meio, mas bem pertinho da gente, ainda vai ter gente com fome, gente que não tem dinheiro para pagar o aluguel, gente que está emprestando gás, ou que está estourado no cartão de crédito porque não recebeu a indenização do seu serviço. E onde nós estamos, quanto igreja? A gente está querendo ouvir ou nós queremos nos calar e ficar bem quietinho no nosso comodismo e no nosso conforto? Igreja não foi feita para ser confortável, ela foi feita para gerar desconforto, para lutar contra as coisas que denigrem a sociedade, as coisas que incomodam, as coisas que roubam, as coisas que matam. Para isso, nós somos igreja. Para isso, nós servimos o Deus. Para isso, nós ouvimos o que o Espírito Santo tem a dizer sobre a igreja. Para que haja ação através da igreja no mundo. Quando o mundo não ama, vamos. Quando o mundo não quer o amor verdadeiro, nós mostramos o amor verdadeiro. Porque a fé vem do ouvir a mensagem. E a mensagem da pregação do Cristo vivo entre nós. Essa pregação é sua, essa pregação é minha. Essa é a missão que nós temos para declarar. É isso o que o Espírito diz à igreja, né? Vai e proclama e entrega esse evangelho de vida às pessoas, né? As pessoas que estão ardendo de ciúmes, leva para elas o amor verdadeiro de Cristo Jesus. As pessoas que estão padecendo, leva para elas a verdade. Vocês sabem, queridos e queridas, que tem muita gente que não confia na vacina. Nos dias de hoje está na moda, vamos falar do atual vacina contra o coronavírus. Tem gente que não acredita. Porque eles não acreditam em nada mais. Eles não acreditam na verdade. Há muitas pessoas hoje que não acreditam na verdade. Nós temos a verdade, ela é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz pela minha vida, pela sua vida, para te dar a salvação e te dar a confiança. E aí eu confio naquilo que Deus deu de capacidade para o ser humano. Eu confio na ciência, não porque ela é pagã, mas porque são homens e mulheres estudando a inteligência que Deus deu. A criatividade não é minha, é de Deus. Foi Ele que criou o cachorro, o elefante, a girafa com o pescoço comprido, né? O elefante com uma juba bem grande, né? Fez formiguinha. Fez até gafanhoto, que bicho estranho, fez a lagarta que muda e vira borboleta. Deus tem uma criatividade incrível, mas ela deu para você, porque você foi feito à semelhança de Deus. Então, não menospreze estas coisas. Exercita a sua fé e ajudem as pessoas a exercitarem a sua fé. Quem não crê em mais nada, não consegue crer na graça de Deus derramado sobre nós. Não consegue sentir o amor de Deus derramado sobre nós. Não consegue ser acolhido à sombra das asas do Altíssimo. A coisa mais gostosa que tem, eu tenho certeza que o Zaqueu um dia vai contar para nós o que é isso, né? Que ele experimentou esse ser afagado, esse ser acolhido por Deus num momento de dificuldade. É neste momento que nós experimentamos essa presença firme e verdadeira do Espírito Santo sobre nós. Mas é preciso que a gente faça disso um exercício, para que outras pessoas possam sentir, para que outras pessoas possam participar dessa grande bênção que foi dado a você, igreja, que ouve o que o Espírito diz.
ele disse, e ele continua dizendo, não desacredite, né? Não tenha dúvidas sobre o grande amor que Deus tem sobre a tua vida. Porque, embora as consequências, as circunstância é aquilo que está do lado, aquilo que está acontecendo. Embora as circunstâncias não sejam, às vezes, as melhores, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Né? E eu tudo posso naquele que me fortalece. Né? E eu jamais serei provada além das minhas forças. E a palavra vai fluindo através da nossa mente e vai acalentando o nosso coração. Né? Oh, por que estás aflito, ó minha alma? Né? Espera no Senhor. Mas a palavra, ela tem que ser ouvida para gerar fé. Ela tem que ser ministrada para que ela gere confiança nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra nesta noite, que o Espírito Santo possa confirmar para você cada um desses detalhes que nós ministramos aqui, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Queremos convidar a pastora Zuma a vir orar neste momento. Nós vamos orar também pelas pessoas que precisam. Pode vir aqui já, pastorinha. Estamos caminhando para o final deste culto e queremos orar pelas pessoas que precisam. Eu queria que você, se tiver um pedido de oração, que você colocasse o seu coração diante de Deus. Às vezes nós queremos pedir, e nós precisamos também levar a nossa vida como oferta diante de Deus. Então, eu quero que você se apresente também na presença de Deus, trazendo esse pedido dessa pessoa que você sente, que você está se aproximando, que você está necessitada. Nós queremos lembrar, em especial, do pai do Zeca, um dos ministros de louvor que nós temos, que precisa dessa intercessão, e tantas outras pessoas que estão necessitadas nesse momento. Nós vamos orar intercedendo e vamos encerrar este tempo levando a palavra e a presença do Espírito Santo conosco. A pastora Zuma, nossa pastora aposentada, para os irmãos que nos visitam, né? Mas ela ministra sobre nós este tempo agora de oração. Oremos. Querido Deus, nós queremos neste momento render a Ti a nossa gratidão e o nosso louvor, porque depois de mais de um ano, a gente pode estar novamente na Tua casa. E o Senhor sabe a falta que faz este convívio com os irmãos, neste lugar, ó Deus, que foi um dia consagrado para o louvor e adoração do Teu nome. O Senhor sabe como nós amamos estar na Tua casa, como nós amamos estar na Tua presença juntamente com os irmãos. É claro, Deus, que nós não saímos da Tua presença e que mesmo na nossa casa, mesmo sozinhos ou em companhia da família, nós podemos louvar ao Senhor, mas, Senhor, o nosso coração fica triste de não estar aqui neste lugar. E por isso, Senhor, nesta noite nós queremos te dizer muito obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxeste até aqui, porque o Senhor nos guardou durante toda esta pandemia. Muitos dos nossos irmãos passaram por momentos de luta, de dificuldade, momentos onde até mesmo o desespero tomava conta dos Teus filhos, mas o Senhor estava ali presente, afofando a cama, guardando suas vidas e curando as suas enfermidades. E nós Te louvamos por cada vida que o Senhor preservou. Nós queremos, ó Deus, também Te dizer que nós também ficamos muito tristes com tantas pessoas que nós perdemos, da nossa família, das nossas comunidades, da nossa comunidade, tantas pessoas, ó Deus, que partiram, vítimas, Senhor, deste momento trágico que nós estamos vivendo. Mas, Senhor, nós Te agradecemos porque a nossa esperança está no Senhor. E nós cremos, ó Deus, que a nossa vida não é a soma dos dias que passamos aqui, não, Senhor. A nossa vida, ela continua na eternidade.
A nossa vida, ela continua contigo para sempre, Senhor. E nós queremos desfrutar um dia da tua presença, Senhor, assim, fisicamente, olhando no Senhor e podendo compartilhar com todos os irmãos que nós somos vitoriosos, porque nós vencemos todas as coisas em Jesus Cristo. Mas, Senhor, nós estamos também nesse momento clamando ao Senhor por tantas pessoas que estão, ó Deus, com seus corações feridos, tristes, ó Deus, pela perda dos seus entes queridos, que o Senhor esteja mesmo consolando, Senhor, trazendo, ó Deus, um bálsamo restaurador sobre a vida de cada um, Senhor. E que cada pessoa possa renovar a sua esperança de que o Senhor está conosco e não desampara nunca, Senhor. Que o Senhor consola através do Teu Espírito Santo as nossas vidas. Queremos também, ó Deus, nesse momento, interceder por aqueles que estão enfrentando a luta da enfermidade, Senhor. Nós oramos, tantas pessoas queridas nossas, nós pegamos, ó Deus, ali no grupo de oração, tantos pedidos de oração, são tantas pessoas que estão sofrendo com enfermidade. Ó Deus de amor, visita essas pessoas neste momento. Nós cremos num Deus que está presente aqui conosco, ouvindo a nossa oração, mas é um Deus que também está presente lá com os nossos queridos, com os nossos irmãos, e está, ó Deus, então também enviando a sua bênção e a sua cura. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer realmente esta força para todos os enfermos neste momento. Ó Deus, nós cremos que esta pandemia pode passar muito rápido, Senhor. Se o Senhor assim desejar, ó Deus, ou se o Senhor já tiver falado ao coração das pessoas tudo aquilo que o Senhor queria dizer neste tempo. Mas, ó Deus, que seja feita a tua vontade. E nós vamos dizer, como disse Jesus, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Deus, tu conheces o nosso coração e o nosso desejo. Mas, ó Deus, visita a cada um e faça, ó Deus, aquilo que o Senhor sabe que é o melhor para cada um de nós. É a nossa oração, ó Deus, para a tua igreja, que a gente possa muito em breve, ó Deus, ver a tua igreja aqui cheia de pessoas, ó Deus, que venham para te louvar, para te adorar e para engrandecer o teu precioso nome. Deus de amor, caminhe conosco nesta semana, que seja uma semana de bênção e de vitória. Que nós possamos dizer, ó Deus, como o primeiro salmo que foi lido aqui, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem eu recearei? Ó Deus, mas que a gente possa fazer isso não apenas para nós mesmos, mas que nós possamos dizer isso para as pessoas, como diz a tua serva, Senhor, agora há pouco. Que nós possamos transmitir o teu amor, possamos levar esperança para os desesperançados e levarmos, ó Deus, a mensagem de salvação para aqueles que não creem em Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que a doce presença confortadora, sustentadora do Espírito Santo seja convosco e permaneça convosco hoje e sempre. Amém. Amém.